Dou as boas-vindas a todos então neste quinto webinar da RIMED, com um título muito desafiante: A inclusão escolar que exclui, como trabalhar com os alunos ditos em risco de abandono. E como se não bastasse realmente termos um título desafiante, temos aqui um painel constituído por duas pessoas que nos vão desafiar muito no dia de hoje. O professor Dr. Joaquim Azevedo, que toda a gente conhece, professor catedrático jubilado da Universidade Católica Portuguesa, onde foi diretor da Faculdade de Educação e Psicologia, foi presidente da Associação Católica Internacional das Faculdades de Educação, foi secretário de Estado da Educação, foi membro do Conselho Nacional de Educação e neste momento é presidente do Conselho de Administração da Fundação Manuel Leão e dirige, desde 2013, o projeto Arco Maior, um projeto que acolhe e educa jovens que foram marginalizados nas escolas e que abandonaram as escolas nas cidades do Porto e de Gaia. É autor de vários livros, artigos, estudos, mas eu destaco um que realmente vai ser referido aqui hoje, que é, o Rui Trindade diz que é um autêntico murro na alma. E é mesmo isso. É o livro que se chama Modo de Produção da Exclusão Escolar, Olhar a Escola a partir dos excluídos. E eu agradeço muito ao seu professor que quer estar aqui conosco hoje, quer o facto de ter escrito este livro, porque realmente nos faz pensar muitas vezes antes de entrar, dar o passo de entrada na sala de aula, ou pelo menos a mim fez. Depois temos o Dr. Carlos Sá. Formou-se em Filosofia, tem especialização em Gestão Escolar e pós-graduação em Gestão Autárquica, tem uma larguíssima experiência em gestão escolar, tendo sido desde 2007 a 2015 diretor do agrupamento de escolas da Ver-o-Mar. E realmente desenvolveu um projeto interessantíssimo nesta escola, neste agrupamento de que nos vai falar, mas atualmente ele já não é diretor da Ver-o-Mar, é presidente do Conselho de Administração da Zenda Ensino, que é uma cooperativa de interesse público e responsabilidade limitada que gera a Escola Profissional de Esposende e a Escola de Música de Esposende. É também um educador Ubuntu e membro do Conselho Diretor do Ubuntu. Muito obrigada, Dr. Carlos Sá, também. E eu passaria então a palavra ao professor Joaquim Azevedo, que vai realmente contextualizar a problemática que nos reúne aqui hoje, neste fim de tarde de sol, para iluminar as nossas ideias. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigado, boa tarde, professora Fátima, e a todos, a cada uma e a cada um. Sim, hoje cabe-me este papel de ser eu a intervir também. Gostava de vos saudar e de agradecer a vossa presença. Acho que é muito importante continuarmos a fazer estas dinâmicas de debate e que a RIMED tem proporcionado. Eu vou focar-me muito especificamente na problemática da exclusão escolar analisada a partir do caso do Arco Maior. Porque nos últimos anos, eu não sei se estou a compartilhar já a tela. Sim, sim, Sr. Professor, está tudo fantástico. Ok. Portanto, eu nos últimos 12 anos tenho estado a coordenar este projeto que, como aí diz, portanto, é um projeto socioeducativo que acolhe e educa jovens, portanto, entre 15 e 20 e tal anos, que foram sendo marginalizados nas escolas públicas da cidade de Porto e Gaia e que se encontram em abandono reiterado, portanto, que já se encontram numa situação de não frequentar a escola de uma forma muito contínua e em elevado risco de exclusão social. Portanto, eles eram muitos já em 2010, quando começamos a pensar no projeto, e continuam a ser, são menos hoje, mas continuam ainda a ser muitos. O nosso objetivo era deixar de existir rapidamente e nós estamos a consegui-lo. Portanto, tenho que ser bastante rápido e vou avançando.
Portanto, trata-se de jovens, adolescentes, oriundos em geral de famílias pobres e a viver em bairros sociais, são normalmente também vítimas de negligência e abandono por parte de um dos pais ou de ambos, que cresceram em ambientes de violência familiar e muitos também de abusos, e que evidenciam, e sobretudo nos últimos anos, evidenciam perturbações ao nível da saúde mental e apresentam percursos escolares de insucesso, claro, e comportamentos disruptivos, têm processos individuais de alunos muito complexos e muito que demonstram que houve muita tensão em todo o seu período escolar. Já recebemos perto de 600 jovens com este ano letivo e, portanto, é sobre, é sobre uma pergunta que me fui colocando ao longo destes anos, fui-me colocando esta pergunta, além dos fatores sociais, familiares e individuais, que normalmente estão associados ao abandono, ao chamado abandono escolar precoce, o que é que aconteceu efetivamente a estes alunos nas escolas antes deles as abandonarem? Porque era a escola tem aqui uma intervenção, tem aqui um papel, tem aqui um contributo ou não? Qual é esse papel, qual é esse contributo? Então, estudei processos individuais de alunos e, portanto, pedi autorização aos respectivos diretores dos agrupamentos e estudei 25 processos destes alunos. E, entretanto, publiquei isso, quer em artigo, quer em livro, e é sobre esses 13 procedimentos tipo que eu detetei ao fazer essa análise que vos que gostava de vos trazer aqui. Portanto, as escolas em geral percorrem estes passos, umas focam-se mais nos que noutros, mas em geral é este o percurso que estes alunos vão fazendo. Primeiro, há uma detecção muito precoce e muito bem feita das escolas acerca destas crianças que apresentam situações muito diferentes e complexas, mas o problema é que isto conduz logo de início a uma rotulação. São alunos de risco, são alunos problemáticos portanto, e nós não imaginamos o quanto isto introduz de distanciamento da identidade da pessoa, da sua realidade concreta, porque passa a ser um aluno de risco, não é o António nem a Maria. E, portanto, isto tem logo uma força enorme. Depois elabora-se muita documentação e relatórios sobre déficit e patologias. Portanto, há muita documentação, estamos a falar dos alunos que chegam ao arco maior, portanto, são alunos que estão em abandono reiterado, que estão em situação de, já passaram por situações de grande tensão e conflito dentro da escola. E, portanto, e por processos de, de insucesso muito grande, como veremos. Portanto, elabora-se muita documentação, muitos relatórios sobre déficits e patologias, normalmente com o apoio de psicólogos, de pedopsiquiatras, portanto, há muita documentação. E essa documentação ajuda a identificar o tal aluno de risco, o aluno problemático, portanto, acrescenta muita ciência, digamos, à elaboração, à rotulação que se vai fazendo. Depois a escola aciona medidas de apoio pedagógico. Digamos, a dinâmica mais comum é acionar medidas de apoio pedagógico. Em geral, não tenho tempo para explicar isso agora aqui, mas em geral são mais do mesmo e menos do mesmo. Portanto, não são propriamente medidas de reconfiguração curricular que permitam ir de encontro, digamos, a interesses, a possibilidades e a desenvolver capacidades que estes miúdos têm como os outros. Geralmente é mais do mesmo, mais português, mais matemática, ou menos do mesmo, as chamadas adequações curriculares. Depois, a escola, em um quarto ponto, elabora todos os trimestres grandes listas de incapacidades dos alunos. Isto foi uma das coisas que mais me chocou, foi ver páginas, meias páginas inteiras de não é capaz disto, não sabe isto, não faz aquilo, não faz aquilo. Não. Portanto, eu já discuti isto com professores, e nomeadamente das escolas de onde os miúdos vêm, e o que os professores me dizem muitas vezes é nós precisamos de colocar isso para podermos acionar as medidas de apoio. E se não dissermos que há essas falhas todas e essas incapacidades, bom, mas isto é dito aos miúdos, é dito à família,
E, portanto, e eles depois, quando chegam ao arco maior, chegam de facto completamente a dizer-nos: eu não sei, eu não faço nada, eu não sei fazer nada, não sou capaz de nada, não me diga nada, não me ponha a fazer nada. Portanto, e às vezes até eu sou o burro. Portanto, o quinto elemento é a classificação. Portanto, os alunos são classificados sistematicamente, mas é uma classificação que os desclassifica. Portanto, este é um dos problemas da classificação, é que a classificação classifica e desclassifica. E estes alunos são muito desclassificados e vão perdendo a sua identidade sucessivamente. Depois os alunos reprovam e repetem o mesmo ano de escolaridade. Por exemplo, há alunos que chegam a repetir o mesmo ano de escolaridade 5 vezes. E estamos a falar de alunos que nasceram no século XXI. E a maioria tem 3 reprovações, mas há alunos em anos diferentes, mas há alunos que chegam a repetir 3 e 4 vezes o mesmo ano. Eh, Depois, o seguinte é que a transição do primeiro para o segundo ciclo, portanto, a transição do quarto para o quinto ano, em quase todos os casos, agrava imensos problemas. Eles são detectados, trabalhados ao longo do primeiro ciclo e depois, na transição, agravam-se quase sempre. O outro ponto é que as famílias e os alunos são sempre tomados como os culpados. Elas não os apoiam, nunca os apoiam, e é verdade que na maior parte dos casos esse apoio não existe e a escola sabe bem disso, embora depois remeta sempre para esperemos nas férias que os pais os apoiem, que os ponham a ler, que não sei o quê, mas tendo dito sempre que os pais quase não existem, né, para eles. E culpam os alunos por não aproveitarem as oportunidades que a escola lhes dá e as suas próprias capacidades, coisa que raramente é identificada para estes alunos. Mas é isto que está escrito sempre em todo lado, é que não aproveitam as suas capacidades nem as oportunidades que a escola dá. E, finalmente, a escola distingue-se claramente durante a sucessão dos anos, distingue-se para estes alunos pela punição, pune-os e pune-os cada vez mais severamente. Há uma espécie de bola de neve que se vai fazendo ao longo dos anos. E os alunos vão se revoltando mais e mais e vão desconectando com a escola, faltam cada vez mais e entram nesse processo de absentismo que vai sendo, digamos, aprofundado à medida que o tempo passa. E, finalmente, os alunos exercem de uma forma cada vez mais, mais plena, com mais sucesso, o papel que lhes é atribuído. Portanto, malcriados, indisciplinados, incapazes, rebeldes, os tais alunos de risco. Portanto, a profecia cumpre-se e os alunos assumem esse papel. Eh, Finalmente, os alunos acabam por, no fim dos percursos, já aos 15 anos, serem encaminhados, ou 14, serem encaminhados para outros percursos alternativos, portanto, aliás, outros cursos e percursos concebidos para quem já acumula reprovações, e finalmente o aluno conclui que este não é um lugar para si. E, portanto, isto não é um lugar para mim, e aquilo que a escola consegue operar ao longo destes anos é que aqueles que a escola não quer vão sendo convencidos que são eles que não querem a escola e que são eles que são incapazes de tirar algum proveito da escola. Pronto, e são estes os 13 pontos que, que eu identifiquei e que servem de ponto de partida para a nossa conversa. Até já. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu pedia aos colegas que tirassem o som. Ok, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Professor. Há aqui uma pergunta, aliás, depois reiterada, se vão ter acesso ao que está a ser partilhado. Eu, exatamente, e já está aqui. Por favor, o som. Por favor, cortem o micro, está bem? E a resposta já está aqui dada, que é os webinars são gravados e podem aceder via gravação no YouTube da Fundação Manuel Leão. Mas para quem quiser
ler o que está nos slides do seu professor, um texto que se lê muito depressa, não é um murro tão grande, mas é um murro muito, muito importante na nossa alma, publicado no Jornal de Letras, no dia 30 de abril de 2025, modo de produção da exclusão escolar. Se puser na internet Jornal de Letras, modo de produção da exclusão escolar, professor Joaquim Azevedo, 30 de abril de 2025, têm acesso realmente a um texto que sintetiza, que tem estes pontos e outros aspectos analisados também, e que sintetiza o livro. Dr. Carlos Sá, se quiser então... Dr. Carlos Sá? Sim, Está aqui. boa tarde. Se quiser então fazer agora a sua partilha, penso que não tanto o problema, mas uma forma de arregaçarmos as mangas quando o problema surge, não é, Dr. Carlos? Sim, portanto, é um bocado essa a proposta que trago aqui. Começar por agradecer o convite feito, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a professora Fátima, o professor Joaquim Azevedo, agradecer o convite e dar os parabéns por esta iniciativa, e também, se os colegas estão a assistir, uma saudação especial para todos. O que eu iria apresentar aqui é um bocadinho uma forma de podermos intervir, uma forma de podermos resolver alguns problemas, pelo menos aqueles que estarão ao nosso alcance. Nós vemos a diversidade como o projeto tem a ver com isto, é o projeto A Ver o Mundo, em que a valorização da heterogeneidade, da diversidade, é encarada como uma oportunidade e não como um problema. Portanto, o nosso foco inicial fará toda a diferença relativamente à forma como vamos agir. A escola da Vermar, de onde eu saí no último dia 3 de abril, e agora estou efetivamente, como foi dito, na Zena Ensino, é uma escola que tem algumas particularidades. Eu vou detalhar aqui alguns aspectos. A apresentação no final, se entenderem, ela também poderá ser disponibilizada. De qualquer forma, o que aqui vai ser dito está em 2 links ou em dois e-books que eu vou aqui também apresentar. Mas a escola foi requalificada e nós temos esta particularidade, quisemos gravar, entre aspas, o nosso ADN, algumas máximas, algumas frases que estão nas coberturas, e temos uma em que dizemos que a inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Portanto, esta é uma frase que existe na escola e que nos recorda todos os dias que nós podemos ganhar muito com a inclusão. Nesta linha, eu vou começar por contar-vos uma história que às vezes nos alerta para o ponto de vista que temos. Muitas das vezes, esta é mais uma das frases que lá está colocada, ela está aqui corrigida, mas ela lá aparece gravada erradamente, e nós não a corrigimos no original, no próprio botão, porque a escola é um lugar onde cometem erros, é um lugar onde aprendemos, é um lugar onde erramos, muitas vezes, mas às vezes o que faz andar o barco não se vê, portanto é algo que não se vê, e o que faz funcionar as escolas às vezes também não é visto, também não é devidamente atendido, devidamente valorizado. E nesse sentido, deixem-me desafiar-vos, convidando-vos a pensar numa história. É uma história que dá conta de um casal que se mudou para um local tranquilo e estavam de manhã a tomar um pequeno almoço, olhando pela vidraça da janela, olhando lá para fora, e a dada altura a mulher diz: olha, a vizinha não tem cuidado nenhum, está a pôr a roupa a secar e tem ali os lençóis dela todos sujos. Tem que ter algum cuidado, até parece mal, estamos aqui num bairro tão bom, estamos aqui, eu diria, numa escola tão boa e temos práticas destas. E aquilo repetiu-se mais 2, 3 vezes novamente. A senhora dizia: olha, a vizinha não sabe mesmo pôr a roupa a lavar. Eu, se tivesse mais confiança, tinha falar com ela e dizer como é que se faz, ou dizer para trocar detergente, porque aquilo não tem jeito nenhum, até dar uma má imagem aqui no bairro. Até que, passado algum tempo, a mulher ficou surpreendida ao ver os lençóis muito brancos e toda empolgada foi dizer ao marido: olha, finalmente ela aprendeu. Alguém lhe disse como é que se fazia, ou trocou detergente, porque efetivamente eu não fiz nada. E o marido disse-lhe: olha, não aconteceu nada disso. Eu hoje levantei-me mais cedo e fui lavar os vidros da nossa janela. Isto para dizer o quê? Às vezes tudo depende do ponto de vista em que nós nos colocamos, depende da lente com que nós observamos os nossos factos. E o que eu vou apresentar aqui é o ângulo da Ver-o-Mar, é a lente da Ver-o-Mar, é o foco, é a forma como nós abordamos este problema. E eu vou ser um bocadinho duro no início, mas depois vão perceber porquê. Nós fazemos parte de portanto, estamos ali numa zona que tem a parte do mar, a Póvoa de Varzim, mas tem também uma parte da horticultura, e esta ligação à comunidade é importante. Para que qualquer projeto possa funcionar, ele tem que estar ancorado, tem que estar devidamente suportado na comunidade. Tem que estar suportado, e o nosso está suportado desde logo numa coisa que é a avaliação externa. A inspeção é muito chata quando chega às escolas, mas faz-nos pensar
leva-nos a refletir, e se nós não nos conhecermos, se nós não tivermos a capacidade de perceber o que está errado, andamos ali a fazer de conta que fazemos, andamos a repetir práticas e não avaliamos devidamente as situações. Eu tenho a particularidade, eu estive 18 anos na direção do agrupamento, 19 naquela escola, tive a particularidade de apanhar 3 ciclos de avaliação. O primeiro em 2008, que permitiu desafiar os professores, e vamos falar sobretudo aqui de professores, nessa linha que eu digo que vou ser um bocado mais duro, foi desafiar os professores a avaliarem as suas práticas. Nós estamos muito habituados a avaliar os alunos, estamos muito habituados, e como dizia o professor Joaquim Azevedo, a colocar o problema do lado dos alunos, e de vez em quando precisamos de um espelho para ver o que está do nosso lado. E estes relatórios de avaliação externa serviram para isso mesmo. Nós temos na escola um observatório para a autoavaliação que produz um conjunto de documentos e fomos avaliados 3 vezes nestes ciclos. Fizemos sempre contraditório, porque é importante que haja rebate de informação, que as pessoas reflitam sobre o que está a acontecer, e é desta reflexão que se faz algum ganho. Neste sentido, este foi um processo, a avaliação externa foi um processo importante. Nós usamos também um programa de gestão, que é o programa Inovar, que permite fazer, novamente entre aspas, algumas maldades. O programa, a estatística vale o que vale, portanto, há até quem diga que a estatística é um bocado como o biquíni, dá uma ideia geral, mas esconde o essencial, mas a estatística permite-nos, ou esta estatística que nós tiramos do programa, permite-nos fazer várias coisas, desde logo, que é mostrar ao professor como é que ele está a avaliar. Estes gráficos que aqui estão são gráficos em que nós conseguimos mostrar ao professor qual é o posicionamento da disciplina dele nas outras disciplinas, comparativamente numa turma com as outras disciplinas, mostrar ao professor qual é o posicionamento dele com outros professores da mesma disciplina, ou seja, permite que o foco não seja tanto o aluno, mas que seja a avaliação que o professor está a dar. Temos aqui algumas particularidades, aqui alguns dos exemplos. Permite compararmos isto também em termos de asa, em termos de sexo, rapazes, raparigas, onde é que há mais incidência, porque isto vai ser relevante para as medidas que nós vamos analisar a seguir. Ou seja, a análise de dados importa para termos medidas focadas e não estarmos a repetir medidas avulsas ou a fazer coisas que não são localizadas. Identificar bem o problema para depois conseguirmos agir de uma forma concertada. A título de exemplo, essa última nota, um dos quadros que está aqui em baixo, tem a ver com as atividades de consulta. Numa era tecnológica, nós temos possibilidade de saber se os encarregados de educação usam ou não a tecnologia, se dão ou não a consultar as informações que nós colocamos. Não faz qualquer sentido, e isso aconteceu algumas vezes, não faz qualquer sentido, por exemplo, eu estar a comunicar com alunos, e vou falar da situação específica, com alunos da etnia cigana, que nós tivemos no agrupamento e temos, em que nós dizemos que eles são info-excluídos, que têm dificuldade em termos de acesso ao digital, e não faz qualquer sentido eu insistir em enviar as comunicações através de e-mail. Portanto, não faz, é errado. Nós temos práticas em que isto acontece, ou seja, o facto de termos aqui mecanismos de monitorizar se os pais acedem, se consultam ou não consultam, deve ser objeto de análise, deve ser objeto de reflexão. A mesma coisa depois acontece aqui em termos de atas. Nós fazemos atas, as atas devem efetivamente refletir tudo o que se passa, e também devemos ter este cuidado. Se eu tenho alunos estrangeiros, e se eu quero comunicar com o pai, eu não posso comunicar com o pai em português, se ele não sabe português. Portanto, o que nós temos aqui é um exemplo de uma mensagem que foi enviada, a professora teve cuidado de comunicar com a encarregada de educação em inglês, porque é assim que se faz e é assim que consigo lá chegar. No fundo, eu tenho que adaptar o meu discurso, tenho que adaptar a minha mensagem a quem está do outro lado. Não faz sentido generalizar, não faz sentido ter a mesma prática para com todos, porque ela vai ser percebida de forma diferente. Outra situação relevante, e também queria aqui destacar, tem a ver com um documento que nós temos em Vermar, que se chamava o PET, que era um plano de desenvolvimento curricular. Ele aparece aqui embaixo novamente listado, e se repararem, há um documento e há 4 revisões já deste documento. Mas o que foi revisto foram essencialmente situações de legislação, situações de práticas que correram menos bem. Aqui nós temos listado tudo que eram critérios. E estes critérios foram critérios que tiveram como foco o aluno. Não faz sentido nós andarmos a mudar critérios de ano para ano, como aconteceu algumas vezes, em que os critérios mudavam ao sabor dos professores. Ora, era o 5º ano que tinha aulas de manhã, porque aquele grupo de professores tinha aulas de manhã. No ano a seguir, era o 6º que tinha aulas de manhã, porque aquele grupo queria ter aulas de manhã. Não. Nós estabelecemos critérios para os alunos e os professores tiveram que se adaptar àquele critério. Portanto, o foco deste processo foi sempre o aluno, prioridade ao aluno, e foi por aqui que nós conseguimos agarrar algumas situações e dar as voltas. Também vimos aqui uma adaptação da oferta que o agrupamento teve.
uma pluralidade de ofertas, em linha com aquilo que o professor Joaquim Azevedo também depois de escrever no seu livro, até lá tem um quadro que mostra quando é que elas surgiram. Nós fomos aproveitando aquelas oportunidades, fomos aproveitando as diferentes ofertas, porque efetivamente darmos sempre a mesma coisa não era remédio, estarmos sempre a investir na mesma, a replicar as ofertas, não era a solução para o que estávamos a fazer. Onde é que isto tudo se consuma? No processo educativo. O que faz a diferença de qualquer agrupamento é o processo educativo. Se nós tivermos um bom processo educativo ancorado no que foi dito, discutido com professores, discutido com a comunidade, partilhado, nós conseguimos ser proativos e não reativos. O que acontece muitas vezes é que somos reativos e andamos sempre atrás de prejuízo. Nós temos de ter a capacidade de ser proativos. Nesta linha, só partilhar com vocês esta nota. Por exemplo, em 2011, 2012, o nosso projeto educativo dizia que, na altura, o problema que tínhamos no agrupamento eram alunos com dificuldades e algumas especificidades muito próprias. Tínhamos situações de consumo, tínhamos situações de dependências, tínhamos situações de famílias que estavam com dificuldades de alcoolismo, algo desse tipo. Em 2021, 2022, o que dizia o nosso projeto educativo, portanto, já estamos a falar aqui do final do ciclo, alertávamos para a população migrante, que nós já tínhamos finalizado em 2017. O foco aqui já eram os alunos migrantes que estavam a chegar em grande força em 2017, 2018, e o nosso projeto educativo em 2021 já teve medidas concretas para nós podermos acolher aquela população. Temos aqui uns dados estatísticos que mostram que efetivamente nós estávamos a perder alunos, isto era ciclo com as escolas todas. Há aqui uma reversão, um cenário em 2022, chegam mais alunos ao país, começamos a ter um acréscimo da população escolar. No ano passado, em 2024, temos notícia de que 160% da população havia aumentado, fruto dos estrangeiros que vinham. Então pergunta se as escolas estiveram preparadas para isto, prepararam-se para esta situação. Algumas sim, outras não. Nós temos esta particularidade, nós temos um conjunto, neste momento, com 62 turmas, 135 professores. Em termos de alunos estrangeiros, nós tínhamos, estes eram dados de setembro, portanto, foi uma recolha feita no arranque de ano, nós tínhamos 219 alunos, distribuídos por 26 nacionalidades, no arranque de ano. Esse número foi crescendo, porque os alunos não estão cá em setembro, chegam-nos em outubro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março, portanto, vão chegando aos poucos. Tínhamos esta particularidade, 70% dos alunos estrangeiros, a maioria eram brasileiros, mas depois começamos a ter aqui alguns que exigem cuidados acrescidos. Os alunos do Paquistão, os alunos de Moçambique, de Venezuela, temos aqui uma heterogeneidade muito grande. O Nepal, Bangladesh, alunos que não têm o nosso sistema de comunicação, que têm um sistema de escrita diferente e são, a esse nível, também mais desafiantes. O que é que fizemos então? Perante este cenário, conhecendo bem a realidade que tínhamos, nós concorremos em 2018 a um projeto, uma candidatura FAMI, o Fundo de Asilo, Migração e Integração, e voltamos a repetir esta candidatura em 2023, mas agora não foi aceita, portanto não tivemos aprovação, o fundo esgotou com as primeiras 6 escolas, nós estávamos classificados 9 por aí, mas então lançamos um concurso com o objetivo de capacitar a comunidade, aqueles que foram nossos parceiros neste desenho. Este é o quadro principal, eu depois vou avançar um bocadinho os slides que estão mais adiante, mas é aqui que assentou todo o processo. Desde logo a necessidade, e a componente 0 foi um mapeamento da diversidade cultural e linguística do concelho. É percebermos quem eram estes alunos, de onde é que eles vinham, porque é que vieram para cá, e foi interessante este mapeamento, porquê? Ele é feito numa primeira fase, nós pensamos em aplicá-lo só à nossa escola, mas quando começamos a conversar com parceiros, designadamente da Câmara Municipal, a PSP, a Saúde Escolar, a Saúde, que também entrou inicialmente escolar, mas depois alargamos o seu âmbito, o centro de emprego, nós percebemos que havia vantagem em alargarmos este mapeamento ao Concelho todo. Então, há um inquérito que é aplicado ao Concelho todo e que nos deu dados para a nossa escola, para as outras escolas, para ações da polícia, para ações do centro de emprego, para ações do município. Rentabilizamos aqui a aplicação do inquérito porque ele tornou-se mais abrangente. E depois dividimos isto em 4 componentes. A primeira tem a ver com a capacitação da comunidade educativa para a interculturalidade, que constou com umas jornadas, vários spots que passamos na rádio e também produção de notícias para jornais, unidades de formação, vamos já ver adiante o que é que fizemos, formações de longa duração, cursos de iniciação à língua portuguesa, teatro, visitas de estudo, a criação de gabinetes específicos, por aí fora. Segunda parte, a primeira componente tem a ver com a integração feita através da adequação do que temos. Se eu vou receber alunos estrangeiros, faz sentido que a escola esteja adequada em termos estruturais, em termos de documentos para os receber. Nesse sentido, criamos kits digitais, passamos a ter uma página de conversão multilink, adaptamos um conjunto de software, adquirimos diverso material também em versões multilink, colocamos sinalética específica. O terceiro componente tem a ver com a criação
de elos, com a criação de ligações na comunidade, e destacávamos aqui o projeto Correntes de Escrita, que é conhecido na Póvoa, portanto, que é um projeto que acaba por ter uma projeção internacional. Nós o que fizemos foi, tivemos na escola, porque anualmente os escritores vão às escolas, tivemos durante estes anos escritores que de alguma forma dissessem alguma coisa aos alunos estrangeiros que nós recebemos. Então temos escritores moçambicanos, escritores angolanos, tem sido este o foco também, não só os portugueses, mas podermos dar possibilidade aos alunos que temos contactarem com um escritor da sua terra natal. E por fim, a colaboração em rede, vamos falar no final da REI, portanto que tem também uma ação a decorrer no dia de hoje. A REI é uma rede em que nós acabamos, apesar de partilharmos, por receber muito mais, como acontece aqui hoje. Nós, quando participamos nestas mostras colaborativas, quando damos algo que nós acabamos por receber sempre muito mais. Tenho aqui o nosso estudo, ele foi depois articulado com a Universidade, com a Escola Superior de Educação Paula Francinet, está disponível também para consulta. Foi apresentado com póster numas jornadas educativas e interculturais, em que nós temos aqui os dados, em que falamos da habitação, falamos de porque é que vieram para casa. Imaginem, alguém que tenha vindo, por exemplo, do Brasil para o nosso país por questões de segurança, requer que, se o aluno na escola tem um problema de segurança, se roubar um telemóvel, se o nosso telemóvel, nós temos que agir logo para nós estarmos a amplificar que é o problema que o fez a mudar de país. Então, sabermos porque é que ele está no nosso país foi importante para que as medidas pudessem ser decisivas e atuarmos na hora. Temos então este processo todo que eu estou a descrever, também faz parte de um e-book, Escolas a Construir o Futuro, que foi editado pela Universidade Católica Portuguesa. Ele está disponível no repositório online e pode ser consultado. Temos também já o nosso projeto analisado por um grupo de colegas que estavam a fazer uma tese de mestrado ou doutoramento, que estiveram a analisar, a validar. Também tem aqui já uma reflexão feita em torno das nossas práticas. Mais recentemente, este foi o último trabalho que elaboramos em 2024 e o nosso documento inicial serviu de base também a uma proposta, um manual de acolhimento que o Ministério fez chegar às escolas todas. Nós fazemos parte de um grupo de trabalho que esteve a discutir esse documento, então tivemos uma primeira versão com o manual de acolhimento para os alunos migrantes e em educação, e a família aqui faz toda a diferença, a sua inclusão, a sua agregação neste processo. Esta é uma versão na língua portuguesa, porque se eu tenho alunos que vêm, por exemplo, que só falam urdu, eu vou ter que adaptar este material para o urdu, senão eu não consigo comunicar com eles. Se eu tenho alunos que só falam francês, eu vou ter que adaptar o material para o francês. Portanto, é este trabalho que está a ser feito nesta altura. Há aqui uma situação que prende-se com uma visita virtual. Neste processo todo nós apanhamos aqui uma pandemia e tivemos que mudar algumas medidas, mas temos aqui uma descrição do que foi feito. As traduções. A nossa página está numa versão multilingue e temos acesso, e este é um serviço que qualquer escola pode ter, é um serviço que está do FAMI, um serviço de tradução telefónica. Nós podemos ligar para uma linha que é pública, uma linha que é gratuita, as escolas podem ter este número sempre à mão, eu recebo alguém com quem não consigo comunicar. Nesta altura tem disponível, ou tinha disponíveis há cerca de um mês, 87 línguas, nós podíamos na hora ter um atendimento, não tinha ninguém disponível naquele momento, ou era uma linha que não estava disponível, fazíamos um agendamento dali a 2, 3 dias, nós conseguíamos ter o contacto com o pai e com o nosso intérprete do outro lado, um serviço gratuito disponível para as escolas e que podemos usar para que a integração inicial seja bem feita. Uma particularidade neste projeto, neste Haver o Mundo, nós fizemos a tradução de software Inovar, e o programa Inovar neste momento está em mais de 80% das escolas. Há uma versão que é disponível para os pais, portanto, os pais acedem ao Inovar Consulta e podem aceder em inglês, em francês, em espanhol ou em português já tinham. Essa tradução foi feita por nós, existe aqui um agradecimento que está lá disponível para quem quiser consultar. A nossa candidatura de 2023 previa, se ela tivesse sido aprovada, colocarmos também aqui o russo, colocarmos o ucraniano e estávamos a trabalhar aqui no árabe. Portanto, íamos amplificar este trabalho em articulação com o Inovar, e é algo que há de acontecer a socorrer bem. Mas, mais uma vez, um produto que fica disponível para as escolas todas e que pode ser rentabilizado por todos. Importa dizer aos pais que eles têm esta possibilidade, esta ferramenta do lado deles. Formação para funcionários foi também uma mais-valia, porque os funcionários são importantes na integração. E poderem interagir com os alunos, poderem interagir com as famílias, sentirem-se parte relevante deste processo, sentirem-se capacitados, fez toda a diferença para o sucesso deste projeto. Aqui estão eles a dar algumas atividades práticas. Estes são produtos que eles produziram, que eles realizaram na formação que tiveram e que continuam visíveis na escola e continuam a ser aplicados. No caso dos pais encarregados de educação, foi importante falarmos com eles sobre o sistema educativo português e tivemos aqui a colaboração da DGEST. Foi o delegado que esteve connosco a explicar aos pais como é que estava organizado, o acesso ao Sistema Nacional de Saúde. E aqui foi importante porque permitiu-nos com os parceiros locais
clarificar algumas regras, nem sempre a forma como localmente estavam os técnicos da saúde a agir era aquilo que estava estipulado. Houve aqui ganhos mútuos sobre a legislação escolar, sobre os direitos e deveres e depois um curso de introdução à língua portuguesa. Nos direitos e deveres tivemos a colaboração da PSP da Escola Segura, mais uma vez a importância de pormos o meio a comunicar connosco. Nós não fazemos tudo, fomos a buscar parceiros que nos ajudassem neste processo. No caso dos professores foi muito importante. E aqui a questão foi, nós não perguntamos ao professor se queria fazer formação. Nós estamos ao professor, vais fazer formação. Lá está o projeto educativo que eu falei lá em cima. O projeto educativo faz toda a diferença. O professor, se não tem alunos estrangeiros, se calhar não queria fazer formação, porque até já tem as horas que precisava, mas o projeto educativo diz que nós queremos trabalhar a interculturalidade, diz que queremos trabalhar o multilinguismo. Então ele foi convocado para fazer formação em cima do seu horário de trabalho, portanto não teve horas extras, nós fizemos isto nas pausas, fizemos isto em momentos em que foi de facto apelativo, mas foi uma forma de o responsabilizarmos, de o implicarmos no processo, legitimados pelo projeto educativo. Temos uma assistente social que gera um gabinete de mediação escolar e intercultural. É aqui que é feita a integração. Antes do aluno ir para a sala, passa por aqui. Antes do aluno ir para a escola, ele é atendido, ele, a sua família, e é aqui que nós fazemos a diferença. É aqui que nós conseguimos perceber quais são os seus receios. É aqui que nós começamos a agizar algo que vai acontecer a seguir. Nós agora temos também um mediador linguístico, que está na escola em força, mas é aqui que nós começamos a definir algumas linhas de atuação. Outra das situações que também mostramos quando nos chega é casos de sucesso de colegas que vieram de outro país e que estão hoje excelentes alunos, meritórios, na área do desporto, na área da literatura, que seja. Nós vamos buscar alunos que passaram pelo agrupamento, que são referentes em termos de inclusão e em termos de isto funciona, não tenham medo, não se assustem, as coisas podem correr bem. Estamos nesta altura a fazer um trabalho de, para além da interculturalidade trabalhada na escola, ela está a ser trabalhada na comunidade. Trazemos a comunidade à escola e vamos nós com os alunos e com as suas famílias. Numa primeira fase eram só os alunos, agora já são os pais dos alunos que vão à comunidade fazer a apresentação da sua gastronomia, da sua cultura, da sua literatura, apresentar cânticos. Esta relação, este intrusamento de comunidade que acaba por fazer a diferença. Aqui mais um exemplo do que aconteceu. Os alunos, quando chegam, nós temos, isto é uma imagem inicial, portanto foi do primeiro ano, depois nunca atualizei, mas nós temos, ele vai, quando chega, vai a este gabinete, vai sinalizar, vai colocar um pinzinho na terra de onde vem, e vai ver que não está sozinho, ele vai perceber que aquela escola já tem cá outros colegas que vêm de um país próximo do dele, ou do país dele, é uma forma também de integração. Temos, e fruto da pandemia, um Padlet com mensagens, com apresentações online dos miúdos que também têm alguma coisa a ver, por vezes, com os alunos estrangeiros. Temos um conjunto de temáticas de multiculturalidade, desde a gastronomia, a declamações, um trabalho que nós aproveitamos para fazer no tempo da pandemia. Todas as turmas fazem todos os anos trabalhos de inclusão através da multiculturalidade. Portanto, nós vamos às turmas todas, sempre um trabalho que é feito com os alunos e que tem que ser feito com os professores novamente, porque, entretanto, fruto da mudança, fruto dos concursos, muitos deles acabaram por sair e estes precisamos de o refazer. Este ano temos estamos a aplicar desde 2022 estes planos de integração positiva. O aluno não vai às aulas todas, nós vamos ajustando o horário às capacidades dele. Temos aqui alguns exemplos de como é que isto é feito. Há que dar visibilidade ao que se faz. Nós acabamos por ser procurados pelo JN para destacarmos o que fazemos na área da multiculturalidade. Fomos procurados também, visitados por partidos políticos. Tivemos os jornais locais também a dar destaque. Temos andado em algumas apresentações e sempre que nos convidam nós vamos apresentar o que fazemos, porque nós acabamos por receber muito mais do que aquilo que damos. Mas temos procurado destacar o nosso projeto. Tivemos lá a SIC também a fazer reportagens. Temos levado um bocadinho esta prática sempre que nos pedem, sempre que nos é possível. Recentemente tivemos o secretário de Estado, porque é importante que se valorize aquilo que se faz. E as escolas fazem coisas tão boas, mas às vezes não são valorizadas. Mas compete-nos a nós, que estamos lá dentro, dar eco, dar conta daquilo que bom fazemos. Nós sabemos notícias se alguma coisa não a acontecer, mas muitas vezes fazemos coisas tão boas e não somos notícias por esse motivo. Fazemos todos os anos uma festa que agora já é da interculturalidade, mas não vamos discutir o que é multiculturalidade, interculturalidade, a diferença de práticas. Este projeto foi vencedor 2 vezes, recebeu o primeiro prémio da Fundação, da Cooperativa António Sérgio, e depois um segundo com o projeto lá arriba, que tem a ver com esta agregação de vários projetos e envolvimento com a comunidade. Fazemos parte de uma coisa que se chama a Cyberescola da Língua Portuguesa, que foi o projeto distinguido no ano passado pela SONAI. Portanto, a SONAI Educação atribuiu o prémio a este projeto. Este é o vídeo que foi apresentado em Lisboa, em Belém,
onde aparecem fotografias da nossa escola de entrega de prémios. Todas as escolas podem beneficiar destes recursos, portanto, às vezes temos dificuldades em trabalhar com os alunos portugueses de língua materna, podem candidatar-se, eles têm aulas online, têm aulas com alunos no mesmo nível de proficiência linguística em que eles se encontram, por vezes até com colegas do mesmo país, e ainda que às vezes não seja possível essa aula, nós conseguimos pelo menos acesso a um conjunto muito bom de material que pode ser usado pelos professores. Criamos uma rede de partilha, no caso de português de língua não materna, para Póvoa, Vila do Conde, e que já alargou neste momento outros concelhos, mas estas redes só funcionam se as pessoas estiverem a partilhar. Porque é uma rede de partilha, temos que dar, temos que estar disponíveis para colaborar, para partilhar coisas, mas foi um pontapé de saída que foi dado e carece agora de alimentar. E, por fim, este é o slide final, fazemos parte da REI, esta rede de escolas para a educação intercultural, em que, mais uma vez, são apresentadas práticas. Nós reunimos uma vez por mês, em que damos conta do que estamos a fazer, práticas interessantes, práticas de integração, práticas que querem, no fundo, colocar sempre o aluno no centro e o aluno e a sua família. Porque este projeto tem foco também na família. Eu nunca vou conseguir integrar um aluno se a família dele não estiver estabilizada, se não tiver condições de saúde, se não tiver segurança, se não se sentir devidamente acolhido. Isto. Muito obrigada, Dr. Carlos Sá. Falei a correr Realmente por causa do tempo. agradeço-lhe o que nos disse e o esforço que fez para conseguir, nos 15 minutos que tínhamos combinado, realmente dar a cada um dos participantes nesta primeira ronda, conseguir dizer-nos tudo o que conseguiu dizer. E é um belíssimo exemplo de que, por favor. É um belíssimo exemplo de como, quando a escola percebe o que é que podemos fazer neste contexto em que vivemos, não é no contexto ideal onde eu se calhar gostava de estar, não, não é nesse, é neste em que vivemos, quais são os problemas e o que é que a escola pode chamar a si, o muito que realmente a escola pode. E o muito também que a pedagogia pode. E eu lançava, eu tinha pensado voltar ao Dr. Carlos Sá, mas não, vou voltar ao professor Joaquim Azevedo neste momento e vou. A pergunta que eu tenho para ambos é: e a pedagogia, não é? Ao Dr. Carlos Sá vou perguntar daqui a bocadinho que alterações houve, já percebemos todas as alterações. E só houve uma que ele ainda não falou porque sabia que eu lhe ia perguntar a seguir, que é que alterações houve na forma de fazer aprender no agrupamento. E ao professor Joaquim Azevedo, a mesma pergunta, mas qual é a pedagogia do projeto Arco Maior? Qual é a pedagogia que funciona com estes meninos, relativamente aos quais toda a gente disse nada funciona? Se o professor quer, por favor, falar-nos desta maravilhosa pedagogia do Arco Maior. Sim, obrigado. Estamos com muito pouco tempo. Eu vou só. Eu tinha aqui umas. Portanto, também o apoio aqui de uns slides sobre isto. Portanto, é muito rápido. Portanto, eu vou só fazer muito telegraficamente. Portanto, o que eu digo é que nós temos aprendido ao longo dos anos a educar os nossos alunos com eles próprios, não é? Fazendo uma aliança com eles e aprendendo deles aquilo que é o fundamental para eles poderem crescer e progredir. E tem sido esse o trabalho principal que temos feito. Eu diria que caracterizo em 5 minutos, portanto, caracterizo os 8 aspectos desta pedagogia que me parece serem os elementos importantes. Portanto, é a criação de laços e relações de confiança. Nós temos que fazer um trabalho muito grande de coordenar desta relação, cuidar do espaço e darmos muito tempo, a aceitação recíproca, aprender a ter paciência, bom, a tal espessura relacional que é fundamental. E aprendemos que a ternura cura. É muito importante esta disponibilidade para a ternura. O ponto 2 é o reconhecimento. Vamos co-construindo com cada jovem, não para cada jovem, um percurso, se for preciso, individual, se puder ser em grupo, e vamos construindo um conhecimento sobre si próprio portanto, que é fundamental para esse momento do ir ressurgindo, não é? No meio de tantos sofrimentos e traumas que muitos deles têm. E aprendemos isto, é que se nós não os conhecemos de novo, eles vêm de uma maneira e com um conhecimento de si próprios e dos outros, nós precisamos de os reconhecer, portanto, conhecer de novo
e sem esse reconhecimento não se avança. O terceiro é a atenção e a escuta. É fundamental, é das questões mais importantes. Se nós não fazermos, se não dedicamos tempo, se não estamos profundamente atentos e os escutamos muito e com muita liberdade e baseando-nos em perguntas e não em afirmações, nós não conseguiremos fazer nada com eles. E temos uma máxima entre nós, é se não escutas, não fales. Nós temos tendência a falar imenso sobre os alunos, não só sobre as atitudes, mas depois sobre o caráter deles. E muitas vezes isso está baseado em percepções rápidas, em percepções muito superficiais. Nós não os conhecemos e, portanto, nós se não escutarmos, não falamos. É esse o princípio que temos. Depois, tudo o que fazemos tem de ter uma intencionalidade pedagógica, mesmo aquilo que decidimos não fazer, isso, mesmo o que não fazemos porque, ou se fazemos, fazemos isto porque queremos atingir isto, quais são os objetivos. Tudo o que nós fazemos tem que ter objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento. Vamos desenvolver um projeto, vamos fazer uma atividade, vamos realizar uma visita. Nada é feito porque é assim ou porque vai ser assim. Tudo está impregnado dessa intencionalidade pedagógica. É muito exigente, mas é muito importante. A participação é outro fator-chave. Os alunos participam muito, participam no currículo, participam na avaliação, participam na definição de regras de funcionamento, na organização e gestão dos espaços, nas visitas, nos estágios em instituições da comunidade, e temos uma assembleia semanal que é fundamental, de diálogo, em que tudo pode ser discutido e é discutido e são definidas as regras. E, portanto, aprendemos com eles que a participação é a chave do compromisso deles. O sexto aspecto é a mesa comum. Todos os dias um grupo de alunos prepara a refeição e almoçamos juntos. E com o apoio do formador de cozinha, sim, é uma área fundamental. E o almoço juntos, nós nunca tínhamos imaginado que a mesa fosse um tão poderoso elemento e fonte de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Depois esta ideia de ir juntando pequenas pedras de uma forma muito paciente e muito persistente, ajudar os alunos a irem, ajudá-los e estarmos atentos a isso. Um dia, outro dia, uma pequena pedra que se vão juntando para eles construírem o castelo deles. Ou, como eu costumo dizer-lhes, eles estão diante de um muro, a vida parece que não tem saída nenhuma, estão diante de um muro e nós, com eles e à medida que eles forem capazes de o fazer, tem que ser eles, vão colocando algumas pedras dentro deles, que podem ser pedras sobre as quais eles podem ir pondo os pés para verem para além desse muro a vida deles poder ser diferente. E por outro lado, não desistimos nunca, que é uma coisa que nós também, uma estratégia que adotamos desde o princípio, é que nunca desistimos de saber o que se passa com um aluno se ele não chega a horas de manhã. E fazemos isto mesmo que ele falte durante 6 meses. E portanto, isto, muitos alunos vieram e voltaram e levaram até ao fim o seu percurso, porque nós nunca desistimos deles e eles estão habituados a que toda a gente desista deles. E, portanto, isto, nós acreditarmos neles mais do que eles próprios, isto dá-lhes muita força e encoraja-os muito. E temos aprendido muito isso com eles, que temos que estar sempre ao seu lado para cuidar. E, portanto, finalmente, a pedagogia pode muito. Eu creio que costumo dizer aos nossos professores que as nossas 3 prioridades são primeira pedagogia, segunda pedagogia e terceira pedagogia. A pedagogia pode muito mais do que a gente pensa. A pedagogia, não a nossa ideia de que eu já fiz tudo por esse aluno, não temos mais nada a fazer. Coisas como esta que eu ouço muitas vezes, isto é de uma arrogância sem nome. E nós fizemos aquilo que sabemos fazer e o que não sabemos fazer. E as coisas que a pedagogia, não é? Que esta capacidade de libertar o outro e de fazer com que cada um seja aquilo que é, isso há 1000 maneiras de o fazer e, portanto, nós somos uns aprendizes e temos que aprender com eles. E a pedagogia, no nosso caso, tem feito milagres imensos de renascimento e desenvolvimento dos alunos. Claro que não pode tudo, é verdade, mas pode mesmo, mesmo muito. E eu creio que isso também foi uma das maiores aprendizagens que fizemos.
pronto. Muito Isto é assim. obrigada, Sr. Professor. Carlos, a mesma pergunta então. O que mudou em termos de pedagogia? Sim, portanto, destacar só aqui, e se calhar, antes de falar em pedagogia, falar na filosofia Ubuntu, portanto, enquanto educador Ubuntu, e nós tivemos um conjunto de líderes, de educadores Ubuntu, é colocarmos o outro no centro do processo. Eu sou português e fazemos aqui, tentamos que sejam construídas pontes. E quando percebemos que não podemos resolver tudo sozinho, temos que ir à procura de parceiros. E foi isso que tentamos fazer um bocadinho. Então, no caso da pedagogia. A pedagogia implicou colocarmos o aluno no centro e pedir contas aos professores. Eu, quando disse lá em cima que tínhamos um PED, que era um plano de desenvolvimento curricular, estava lá estipulado, desde logo, a distribuição de serviço. E a distribuição de serviço fez com que o professor acompanhasse o aluno sempre do 7º ao 9º ano. E se ele queria mais horas, tinha mais horas. Se queria mais apoio, tinha mais apoio. Nós fomos mexendo na organização das turmas em função dos problemas e em articulação com as medidas que nos eram apresentadas. Tivemos, por exemplo, aplicamos o projeto Fênix e foi isso que também permitiu criar dinâmicas de trabalho relevantes. Temos apoio, tivemos salas de estudo, temos situações de tutoria, portanto, fomos experimentando um conjunto de mecanismos, não eram aplicados todos os anos da mesma forma, quando pede que mudava era aqui que eu referia, mas algo que foi basilar foi responsabilizar o professor. Ele é que é o técnico, ele é que recebeu a formação, ele é que tem que dar conta daquele grupo de alunos. E foi pedindo contas, porque se estamos sempre a saltar de turma em turma, ninguém se responsabiliza por ninguém. Então houve aqui uma responsabilização efetiva do professor, com formação, com ferramentas de apoio, com vinculação à turma, porque este laço, esta vinculação aos alunos, com o aluno no centro, foi importante. Quando vinculamos o aluno, vinculamos a família, e então o aluno sentiu-se acolhido pela direção, acolhido pelos funcionários, acolhido pelos pares. E nós aqui usamos o sistema de padrinhos, madrinhos e afilhados, sistema de tutorias, em que efetivamente os que cá estão, os mais velhos, acabam por encontrar os mais novos. Isso funciona com os alunos estrangeiros, mas também com os outros, com aqueles que estão a chegar. Visitas prévias ao espaço. Portanto, trabalhamos muito a inclusão, o sentido de presença em termos de escola, o aluno sentir-se seguro, o aluno sentir-se valorizado. E sentir-se valorizado passa por coisas tão simples como esta. Uma greve. Nós publicamos no site o aviso de greve, mandamos os alunos para a greve e aqueles alunos estrangeiros que não conseguem ler português. Será que nós temos o cuidado de estar adaptados? Será que estamos a informar? Apesar de todos os cuidados, eu deparei-me um dia que não havia cantina e a hora de almoço a miúda que tinha vindo no Nepal estava lá na escola à espera para almoçar, porque nós falhamos e fomos nós que lhe dissemos que não havia cantina naquele dia. Portanto, ele tem que, quando falamos aqui em sentir-se acolhido, é darmos uma informação, termos o cuidado de explicar o que está a acontecer, explicarmos porque é que são as interrupções letivas, porque é que o feriado acontece de determinada forma. Este cuidar do outro, esta atenção ao outro, faz com que ele se sinta seguro e se sinta incluído. Incluído também quando pratica desporto, quando faz teatro, e os clubes quando vai para a robótica, e os clubes são uma ótima forma de os incluir e de promovermos aqui um apoio mútuo, uma ligação mútua. Porque a escola sai a ganhar. Nós, nesta altura, temos alunos nos corredores a falar inglês com uma fluência que não falavam antes dos alunos estrangeiros, a falar espanhol, a falar francês. Nós conseguimos ter falantes nativos de determinadas línguas que aqui era aparecia pontualmente na escola, era motivo de festa quando conseguíamos alguém para vir falar com os alunos em inglês, um nativo de inglês. Hoje nós temos essa capacidade, ou seja, a vinda destes alunos estrangeiros é uma mais-valia e acaba por preparar a escola, se calhar para daqui a 2, 3 anos, abraçar para um plano de um ensino bilingue, porque já começamos a ter essa prática no dia-a-dia. Quando dizemos que há ganhos e que é uma riqueza que resulta daqui, é notar que os nossos alunos sentem-se hoje, em termos de geografia, muito mais capacitados, conseguem localizar com muita mais facilidade determinados países e acabam por sair a ganhar desta interação que acontece nos corredores. No fundo, pedagogia, mais foco na aprendizagem, menos foco nos conteúdos. Sair mais dos livros, nas competências. Mais foco nas competências, colocarmos o foco nas competências e deixarmos de lado o livro. O professor não cumpriu o programa, ninguém vai massacrar por isso. Eu perguntava sempre no final, não cumpriste a planificação, e quê? Qual foi? O que é que vai acontecer? Não acontece nada. Portanto, mas trabalhaste as competências, isto é que foi importante. Então, menos preocupação com o cumprimento de programas e mais preocupação com trabalharmos as competências, porque elas depois, de forma natural, acabam por ser visíveis e transparecentes. Muito obrigada, Dr. Carlos Sá. Eu tenho vindo a acompanhar os comentários e os agradecimentos e os elogios a tudo o que aqui estão a partilhar connosco e era a altura de pedir então aos participantes que colocassem alguma questão que gostassem ainda de ver mais aprofundada pelo Dr. Carlos Sá ou pelo professor Joaquim Azevedo.
Eles fizeram um esforço muito grande para vos deixar este quarto de hora final. Eu sei que há uma colega com quem conversei que gostaria de colocar a questão do papel da EMAE, das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva. Não sei se a colega quer verbalizar essa pergunta neste processo, ou outra questão que queiram. Eu não coloquei propriamente a pergunta, mas acho que ela seria útil se fosse abordada, sem dúvida alguma. Porque inicialmente as equipas multidisciplinares nem sempre viam isto como um foco da sua ação. Neste momento creio que já acontece. Mas mais informação é importante. E exemplos, sobretudo. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não? Não sei se o Dr. Carlos Sá ou o professor Joaquim Azevedo querem começar por responder esta pergunta. Portanto, a pergunta é um bocadinho: qual é o papel que as equipas multidisciplinares, que as IMAEs podem ter nesta valorização do cuidado com o aluno? E se calhar, quando o professor Joaquim Azevedo fala do rótulo, não é? Que papel também é que podem ter na abolição do rótulo? Eu não Mas sei se posso eu dar passar a palavra. posso dar conta de uma posição relativamente a isto. Quanto à EMAE, portanto, há também no seio das escolas um crescimento, uma maturação que aconteceu na EMAE. O papel da EMAE foi mudando e foi mudando a ritmos diferentes em função das problemáticas que a escola tinha. As escolas onde tinham alunos com grande incidência de português de língua materna, se calhar estes alunos chegaram mais cedo à EMAE do que outras em que o processo está a acontecer agora. Mas é algo que não foi fácil, mas a adoção de medidas, criar-nos condições para que os alunos cheguem ao piso de cima e depois possam lá em cima estar em igualdade com os outros. Portanto, fazermos este ajustamento em termos de, seja as medidas universais, seja as medidas selectivas, seja as adicionais, embora nós as aplicássemos aos estrangeiros, durante muito tempo achavam que não eram alunos da EMAE, e de facto isso aconteceu. E há escolas em que isso acontece. Mas faz todo sentido que a adoção de medidas para os alunos portugueses de língua materna passe desde logo para a EMAE. Mais uma vez, a tal noção de que estes alunos não são caso à parte, estes alunos são da escola, têm que ser tidos como um todo, e as mais-valias que pudermos encontrar, às vezes resultam desta equipa. A equipa vai ter a percepção que vai poder juntar o aluno de 7º ano que está no nível X, que está no nível A1, com o aluno que está no 9º ano no mesmo nível. Porque o Conselho de Turma não tem esta percepção. O Conselho de Turma sabe que tem um aluno. Imaginemos, o 7º A tem lá um aluno, mas o 9º A tem um aluno com a mesma problemática. A EMAE consegue ter esta percepção dos dois e consegue criar aqui mecanismos, consegue criar aqui articulações que o Conselho de Turma per si não tem. Então, acho que sim, faz sentido que os alunos sejam assinalizados para a EMAE, mas há também uma maturação, um crescimento que nas próprias EMAE tem que ser feitos. Nós fizemos este ano, quando digo nós aqui em Ibermar, promovemos uma reunião no Conselho para todas as EMAEs. Foi uma medida que vai ser replicada, faz sentido que aconteça, porque às vezes nós estamos um bocado, entre aspas, cristalizados nas nossas práticas e podemos ir buscar na escola ao lado medidas, formas de ação muito relevantes. Então, nesse sentido, era importante percebermos que ganhamos, mais uma vez, ganhamos quando trabalhamos em rede, ganhamos quando abrimos portas, quando partilhamos, sem receio de expor as nossas debilidades, sem receio de expor os nossos problemas, porque às vezes temos receio de os expor, então nunca vamos ter ajuda para os resolver. Muito obrigada, Dr. Carlos Sá. Professor Joaquim Azevedo, ainda pegando na questão da pedagogia do arco maior, o Sr. Professor falou no primeiro ponto, e o mais importante de todos, o paradigma educacional do cuidado, mas há também uma questão que me parece interessante partilhar, que é os ROAD, não é? Os roteiros individuais, roteiros de objetivos e aprendizagem e desenvolvimento. Quer falar-nos um bocadinho sobre estes roteiros e como é que eles se articulam com outro ponto da pedagogia do arco maior, que é o trabalho por projetos interdisciplinares, ou um outro ainda, que é o trabalho colaborativo? Portanto, eu sei que por falta de tempo não focou estes 3 aspectos, mas se calhar
era importante ouvirmo agora, até porque estou aqui a ler o comentário da Andreia, não é? Que trabalhou 9 anos no Arco Maior e que diz que é um projeto que tem que ser replicado e divulgado. Sr. Professor, quer, por favor, falar mais um bocadinho sobre isto? Sim, falo com muito gosto, mas não quero tirar muito tempo e, portanto, tenho estado a fazer uma aceleração muito grande. Mas, sim, portanto, o Arco Maior também tem um site, não tem lá muitas coisas, mas a gente vai estando a pôr, e mesmo esta explicação e os roads e o modelo de funcionamento, tem lá um pequeno texto sobre a pedagogia do Arco Maior que explica algumas coisas. Portanto, nós fomos dando conta, porque este trabalho com este tipo de população e como nós só trabalhamos em projetos interdisciplinares, portanto, nós somos, o Ministério considera-nos turmas PF ou EFA. Portanto, e nós estamos integrados nos agrupamentos escolares públicos aqui da cidade do Porto e Gaia. Temos estes acordos com agrupamentos e recebemos de lá os professores. Portanto, a certa altura dávamos conta de que havia esta ideia de que fazemos este trabalho e desenvolvemos este trabalho e parece que não fazemos nada, e parece que não desenvolvemos nada, e parece que não sabemos como é que os nossos alunos evoluem realmente, começam o ano e acabam o ano, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos connosco. E então começamos a trabalhar essa ideia de ter um roteiro de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, sendo aqui a aprendizagem mais ligada aos conhecimentos e aos conteúdos e o desenvolvimento ligado mais às competências socioemocionais e fomos buscar um referencial para o desenvolvimento das competências socioemocionais, que é o CASEL, e, portanto, trabalhamos com uma base muito segura e portanto, temos as competências e temos a aprendizagem. Em cada projeto, que dura normalmente 5, 6 semanas, cada aluno tem o seu roteiro de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que por acaso deu um acrónimo ROAD, que faz todo sentido. E então, depois, como são PFs, têm tutores, portanto, os alunos são acompanhados e cada 15 dias é feito um balanço da evolução do aluno dentro desses seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Há uma autoavaliação e uma avaliação feita pelo tutor. Portanto, há um acompanhamento muito próximo. Os alunos estão a desenvolver competências, mas quais em concreto? É ser autónomo, mas o que é feito para que o aluno desenvolva a competência da autonomia? É para chegar a horas, mas qual é ser assíduo? Mas quais são as atividades que são desenvolvidas naquelas 5 semanas para que o aluno seja assíduo? Portanto, nós não podemos brincar, nós temos que levar isto muito a sério. Estas crianças, estes adolescentes precisam de nós como tudo, não é? E, portanto, a escola tem aqui um papel essencial, mas tem que ir diretamente ao coração dos problemas, não pode ficar aqui a fazer de conta e a fazer flores. E, portanto, estes roteiros são fundamentais e nós construímos durante muito tempo e também trabalhamos muito tempo até descobrirmos a sua relevância e construímos depois com apoios internos e externos. E hoje são um instrumento fundamental. É em torno disso que tudo gira, que a vida do Arco Maior gira. A questão portanto, não dá para explicar mais em relação aos outros projetos e ao funcionamento por projetos, mas é tudo projetos interdisciplinares, não é fazer projetos de escola, não sei o quê. Trata-se de trabalhar os saberes disciplinares sempre em dinâmica de projeto interdisciplinar e trabalhamos já há tantos anos nisso que agora já temos os projetos muito estruturados ao longo de cada ano. Muito obrigada, Sr. Professor. Temos 4 minutos, se houver mais alguma pergunta ou um comentário que queiram fazer, nestes 4 minutos que ainda temos. Está ali o professor Adelino Calado, que também faz coisas parecidas em Sintra. O professor não quer partilhar connosco, o Sr. Professor Adelino Calado? Eu hoje só estou para ouvir mesmo. E gostei muito de ouvir. Mas só tinha uma questão. E como é que é a ligação com os professores na escola, no Arco Maior? Tem sido fácil? É difícil? Qual é, digamos, o aspecto mais difícil na entrada dos professores na escola? Quer em Aveiro do Mar, quer no Arco Maior, porque o Aveiro do Mar também tem problemas desses, com certeza.
Sim, no nosso caso, nós como eu não expliquei, mas o modelo é esse, nós abrimos turmas, formamos grupos a partir das CPCJ, das casas de acolhimento, das instituições que acolhem os miúdos retirados às famílias e até das EMATs, tribunais, nós formamos grupos de 10, 11, portanto, e esses grupos, nós abrimos turmas nesses agrupamentos com os quais estamos protocolados. E funcionamos totalmente fora, funcionamos sempre em instalações fora. E desenvolvemos pedagogicamente o projeto com autonomia e aos outros níveis também, financeiramente e administrativamente. Mas estamos articulados com a escola em termos escolares profundamente, e isso faz que a escola nos entregue os professores. Ora, esse trabalho é feito com os diretores, com muito cuidado, mas muitas vezes, de facto, nós recebemos professores que estão ali sem saber ao que vêm e vêm trabalhar com uma população muito diferente, não é? Profundamente diferente, são os que não aguentaram, digamos, a escola, e a escola não os aguentou. Portanto, temos um trabalho muito importante ao longo dos 3 primeiros meses, 4 meses, de fazer todo um trabalho de introdução à maneira como nós trabalhamos, mas, sobretudo, é a reflexão semanal que é feita durante 4 horas de trabalho colaborativo com a equipa docente. Nós temos 4 horas semanais equiparadas a serviço letivo, em que os professores trabalham em conjunto sobre aquela semana, o que foi, como é que vai ser a seguinte, aqueles alunos, esse trabalho individual, até é fundamental. E tem sido aí, nesse trabalho semanal, que nós temos conseguido, e muito colaborativo, que temos conseguido lentamente vencer a dificuldade diária. Nós gostávamos de ter professores a tempo inteiro e gostávamos de ter professores que estivessem no Arco Maior há 10 anos, porque isso era ótimo para nós, mas o Ministério não nos deixa, diz que é impossível do ponto de vista do sistema de colocações nacional que nós temos, muito anacrónico, mas enfim. Portanto, estamos agora a ver se juntamos 2 polos para ter mais turmas e ter mais professores. Temos estado a trabalhar isso até com a ajuda do professor Adelino Calado. Em Enfermar é uma situação semelhante em termos de tentarmos aproveitar ao máximo os tempos de articulação dos professores. Nós também temos nos horários 3 tempos de articulação, um deles fixo, marcado, portanto isso é comum, depois deixamos liberdade para serem geridos outros 2 ao coordenador. Houve um cuidado inicial de termos equipas pedagógicas em que tínhamos sempre alguém que fez a formação em 2019, 2020. Com o concurso do ano passado, esta prática não foi possível saber em todos. Havia este ano uma aposta novamente na formação, novamente capacitar as pessoas, mas tem havido aqui um cuidado de apoio mútuo e de criar condições para que haja discussão, para que haja partilha entre os professores, no fundo, muito de base de partilha. Agora, é um processo que não é fácil, e neste processo houve gente que foi embora, que não concordava com o processo, outros vieram, outros trazem mais valias, mas é uma aprendizagem constante, é um desafio permanente, mas a articulação de professores faz toda a diferença, porque os frutos acabam depois por aparecer. Muitíssimo obrigada a ambos, muitíssimo obrigada a todos os participantes. Eu penso que este webinar foi extremamente enriquecedor e deixou, e eu agora vou citar o professor Joaquim Azevedo, deixou muito claro que o adiamento de mudanças mais estruturais do modelo de educação escolar, maiormente a sua seletividade, competitividade, normalização e controle burocrático, só adia a possibilidade da escola ser para cada um e para todos um estaleiro de navegação e promoção da humanidade única que nos habita e nos faz ser. Muito obrigada, Sr. Professor, muito obrigada, Carlos Sá, por partilharam connosco. Muito obrigada a todos por aceitarem este desafio de partilhar connosco também. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, uma boa tarde.